Olá, quinto ano, nós estamos então começando o último capítulo da nossa apostila, tá? E nós vamos falar sobre eletricidade e magnetismo dentro desse conteúdo. Só que hoje nós vamos falar sobre eletricidade que nós temos no dia a dia e sobre corrente elétrica. Vamos lá então? E na página 144, nós vemos então ali uma imagem de vários alunos ali numa sala, né, num laboratório, fazendo algumas experiências, vendo sobre hidrelétrica, vendo sobre magnetismo, vendo sobre corrente elétrica, tá? Então vem a pergunta: qual o tipo de energia faz com que as lâmpadas se mantenham acesas? Qual que é o tipo de energia? É a energia elétrica, ela é que faz com que as lâmpadas fiquem acesas. E a número 2 diz: qual tipo de energia faz os materiais grudarem no ímã? Que tipo de energia é essa? A energia magnética, tá? Aquelas que atraem, né? É a energia magnética, é a energia do que faz o ímã grudar. A número 3 diz assim: existe alguma relação entre esses dois tipos de energia? Sim, sabe qual é? Essa relação é estudada em um campo de ciência denominado eletromagnetismo. E nesse capítulo nós vamos apresentar algumas noções, bem pouquinhos, como acontece isso. Mas vocês vão ver mesmo depois, assim, em outras séries mais para frente, que você vai conseguir entender melhor sobre eletromagnetismo. Agora nós vamos ver sobre a eletricidade no nosso dia a dia. Como é que nós usamos a eletricidade? De que forma? O que a eletricidade proporciona para nós? A eletricidade é uma importante forma de energia que proporciona conforto, benefício às pessoas. Ela está presente em diversas atividades do nosso cotidiano. Olha aí só as imagens dessa casa aí. Então, nós temos aí a número 1. Analise a imagem a seguir e faz o que se pede. Olha, está mostrando então ali a máquina de lavar, o chuveiro, né? Um chuveiro, alguém tomando banho no chuveiro. Está mostrando ali alguém deitado na cama, mas a menina está no computador. Nós temos luz para clarear na cozinha, nós clarear na sala de jogos. Nós temos energia para micro-ondas, para assistir televisão, né? Várias coisas nós estaremos usando a eletricidade no nosso dia a dia. E a letra A diz assim, ó, assinale com um X os utensílios domésticos dependem da energia elétrica para funcionar, tá? Então, você vai colocar ali um X nos círculos, né, naquelas formas ovais ali, e você vai então dizer quais são algumas coisas que funcionam, que precisam de eletricidade, de energia elétrica para funcionar, tá bom? E a letra B diz assim, ó, menciona as atividades representadas na imagem que independem ou não do uso da eletricidade. Aí você vai colocar, de acordo com a figura, você vai colocar sem eletricidade e com eletricidade. Tomar banho com água na temperatura normal. Eu posso tomar sem eletricidade. Eu posso ir embaixo de um chuveiro frio, por exemplo, posso tomar banho do mesmo jeito. Só que não vai estar quente, mas eu posso tomar banho? Com certeza posso tomar banho. Eu posso dormir sem eletricidade? Posso dormir. Posso jogar dominó? Posso. Posso lavar louças? Posso lavar louças sem eletricidade. Agora, com eletricidade, eu preciso tomar banho com água quente, eu preciso da eletricidade. Para usar o computador, eu preciso da eletricidade. Para fazer pipoca no forno micro-ondas, eu preciso de eletricidade. E para assistir a TV, eu também preciso de eletricidade. Então, veja aí todos os itens e coloque aí nos seus retângulos. A eletricidade não está presente apenas em nossa casa. Essa forma de energia é necessária para o funcionamento de várias coisas, como indústria, ônibus elétricos, teleféricos, lâmpadas existentes nos estádios, ou em avenidas, ou em outros lugares que tenham algum tipo de lâmpada. Então, veja aí nas imagens quantas coisas nós precisamos, então, usar a energia elétrica, a eletricidade aí no nosso dia a dia. Aí uma pergunta que vem para nós: de onde vem a energia elétrica? Bem, a eletricidade ela é produzida em uma usina de energia. Então, a partir de uma usina de energia é que é produzida a energia elétrica.
A maior parte desse recurso energético, que é a energia elétrica, ela é fabricada então em usinas hidrelétricas e é cerca de 95% dessa energia elétrica vem das hidrelétricas, que são distribuídas por redes elétricas. A hidroelétrica é aquela que é feita a partir da represa de água, né, como a Itaipu, como tantas outras usinas hidrelétricas, né, e elas então elas vão gerar um gerador e formar então uma energia. Então a energia ali, a água ali é represada, ela vai com a pressão da represa dela e para a saída dela, ela vai girar um gerador, formando então uma energia que ela é distribuída pelos cabos de energia, é passada por uma central e então depois ela é distribuída para as casas. Nos locais onde o acesso é mais difícil, mais distante das hidrelétricas, instalam-se usinas termoelétricas, que produzem eletricidade a partir da queima de combustível, e também tem a outra que é chamada eólica, que usa a força do vento para gerar energia. Então, mas a mais usada mesmo é a hidrelétrica, que é a partir da água. No box Você Sabia, da página 147, nós temos ali a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior gerador de energia limpa e renovável do planeta e fica aqui no nosso estado, na nossa região, fica em Foz do Iguaçu. Localizada então no Rio Paraná, fronteira entre Brasil e Paraguai, a empresa pertence a esses dois países, tanto o Brasil quanto o Paraguai. E ela é responsável então pela produção da maior parte da energia consumida no Paraguai e aproximadamente 20% do gasto energético brasileiro, né? Então nós temos não só Itaipu que fornece para o Brasil, temos tantas outras usinas hidrelétricas, mas 20% da energia usada no Brasil é fornecida então pela hidrelétrica da Itaipu Binacional. Nós temos então uma atividade bem legal que é o cientista em ação. Então você vai precisar fazer algumas coisas, né? Então vamos ler ali. Toda matéria apresenta carga elétrica positiva e negativa. A eletricidade é originada pela interação dessas cargas, que podem ficar paradas ou em movimento, gerando energia. Então, quando nós esfregamos alguma coisa na outra, ela vai gerar uma energia. Uma maneira de produzir eletricidade é triatando, ou seja, esfregando um corpo no outro. A forma de energia originada com isso recebe o nome de eletricidade estática, tá? Estática. E a seguir nós testaremos então essa energia eletrizante. Você vai precisar do quê? De uma régua, ou uma caneta, né? De plástico, ou uma régua ou uma caneta, mas desde que seja de plástico, e pedacinhos de papel. Então você vai pegar essa régua ou a caneta, você vai esfregar nos cabelos e aproxime dos pedacinhos de papel, respectivamente, repetidas vezes, várias vezes. Veja o que acontece, tá? Então você vai esfregar a caneta ou a régua, né, de plástico na sua cabeça e depois vai encostar em pedacinhos de papel. Você vai perceber que os pedacinhos de papéis, eles tendem a grudar na caneta ou na régua que é de plástico, tá bom? Essa então é a energia estática. Eletricidade, né? Eletricidade estática. Sobre a corrente elétrica, nós vemos que se dois corpos estão cheios de cargas elétricas opostas, seja uma positiva e outra negativa, elas podem passar uma carga elétrica de um para o outro. Quando isso acontece, forma-se uma corrente elétrica, né? Então, ela tem uma corrente elétrica que passa por ali. Mas o que é então uma corrente elétrica? O fluxo ordenado das cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. Para chegar a energia, então, até a sua lâmpada, deve existir, então, uma corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser produzida. Alguns materiais, como metais, são bons condutores de energia. Outros, como madeira, vidro, plástico e as louças, eles são maus condutores de eletricidade, sendo por isso conhecido como isolantes, tá? Você percebeu que no seu chuveiro elétrico, ele tem um quadradinho ali que é de louça? Ele é
é um isolante, porque a louça, né, são maus condutores plásticos, fita isolante, que é de plástico, né, eles são maus condutores. Então, é passado ali para que o choque, aquela energia que está guardada, que passa, aquela corrente elétrica que passa dentro do fio, não encoste em você, porque se você tocar ali, acontece o choque. Por isso que existe, então, um isolante, é colocado ali uma fita isolante ou alguma coisa, essa peçazinha de louça, para que forme, então, o isolante ali, né? O corpo humano também conduz energia elétrica. Devemos ter muito cuidado com a eletricidade, evitando choques elétricos, que são provocados pelo contato direto com uma fonte dessa modalidade energética. Então, nós vimos que se nosso corpo é um bom condutor, ele conduz bastante, porque tem bastante umidade, bastante água no nosso corpo, né? Umidade no nosso corpo. Então, a partir do momento que nós encostamos ali, nós podemos levar um choque bem feio. Nós temos então, nessa imagem, na número 2, diz assim, ó. Nessa imagem, como o eletricista está se protegendo da corrente elétrica? Olha ali, então, observe que ele está usando alguns equipamentos de segurança. Quais são os equipamentos de segurança? Ele está usando a luva de borracha, né? Está usando o capacete, tem um cabo, um capacete, tem ferramentas com cabo de plástico. Ele deve também usar botas de borracha, tudo isso para que ele não tenha contato com metal ou com os fios descascados e pode vir assim dar então uma descarga elétrica nele. A número 3 diz assim: essas situações oferecem riscos. Para evitá-los, o que deve ser feito em cada caso? Olha ali alguém em cima de uma escada, supostamente, né, com a mão ali no metal, com a outra mão sem nada, para mudar o chuveiro. Isso é uma coisa muito perigosa. E observe que o chuveiro está ligado. Então, nós precisamos desligar o chuveiro antes de mudar a estação, né? De verão, do quente, frio, morno, né? E ali a tomada cheia de fios para todos os lados, tem todos os fios ali sendo carregados ao mesmo tempo. Será que isso pode? Não, utilizar uma tomada para cada aparelho. Então, é, é bom que você use um aparelho só por cada tomada para não sobrecarregar, certo? Nós temos ali então uma criança pequena colocando então uma tesoura ou qualquer outra coisa de metal ali numa tomada. Isso pode? Os pais devem instalar então protetores de tomada em todas as casas e orientar a criança sobre o risco de levar choque, informar, orientar, ensinar e não deixar que isso aconteça porque pode ser até fatal. No box Você Sabia, da página 149, diz assim, ó, sobre os raios e trovões. Geralmente, quando ocorre uma tempestade, é possível ver os raios e trovões e ouvir os trovões. Você já ouviu isso, né? Muitos raios, muitos trovões, aqueles relâmpagos fortes, né? E nós vamos ver o que é isso, né? O que é isso daí? Olha, você pode observar que as nuvens estão carregadas, né? Olha lá para cima, todos de positivo, né? Cargas positivas e embaixo tem uns pontinhos, uns risquinhos branquinhos, onde são as cargas negativas, tá? Então, isso acontece lá na atmosfera. Nós temos também na Terra cargas, né, positivas e também temos cargas negativas. O trovão é o barulho produzido pelas descargas elétricas que acontecem na atmosfera, em forma de raios ou relâmpagos devido à troca de cargas elétricas. As descargas elétricas podem ocorrer de diferentes maneiras: dentro da nuvem, dentro de duas nuvens, entre a nuvem, entre o ar, entre o solo e a nuvem, e na forma mais conhecida, entre a nuvem e o solo. Como forma de proteção, utilizamos os para-raios, isso é, barras metálicas pontiagudas que são colocadas na parte mais alta dos edifícios e ligadas à terra por um fio condutor. Quanto mais barras são usadas, mais eficazes é a proteção. Esses aparelhos foram desenvolvidos pelo famoso cientista Benjamin Franklin em 1706 e 1790, que ele morreu, nos meados do século XVIII.